Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Assembleia de Deus Central, aqui em Araguari, no estado de Minas Gerais. Meu nome é João Paulo, sou pastor auxiliar aqui nesta igreja e nós estamos aqui retomando as gravações com você para auxiliá-lo no estudo da Palavra de Deus, das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, que nós usamos aqui na nossa igreja, as lições editadas pela CPAD. Neste terceiro trimestre de 2019, nós estaremos fazendo essas gravações aqui com auxílio para o estudo das lições de 15 a 17 anos. A faixa etária é dos juvenis. Eles estarão estudando neste terceiro trimestre do ano de 2019, mais uma vez, o tema Ética Cristã para a Juventude. Eu tive o prazer de escrever o comentário desta revista e nós vamos tratar mais uma vez destes assuntos com os nossos juvenis. Lembrando que aqueles que já estudaram este tema há 3 anos atrás, eles já não devem mais estar nessa classe de 15 a 17 anos. Aí então o tema será uma novidade, será algo totalmente novo para os alunos que vão estar estudando este assunto. Então você, professor, que porventura já tenha passado por esta revista, já tenha ministrado os temas que vão ser estudados, saiba que seus alunos, obedecendo aí o ciclo dessa faixa etária, são alunos que ainda não estudaram e, nesse sentido, eles precisam de toda a atenção, de todo o carinho do professor para aprender esse tema tão importante. Então, o tema Ética Cristã para a Juventude. Para escrever esse comentário, foram utilizadas diversas obras, como o professor pode ver ali naquele subsídio que consta em cada lição, na revista do professor, tem essas informações adicionais, mas eu gostaria aqui de sugerir algumas obras para você, estudante do tema de ética, para você, professor também da Escola Bíblica Dominical, alguns livros que tratam do tema, apenas 3, né? Sabendo que há um número maior aí de livros nesse segmento, mas um livro utilizado, que foi utilizado na escrita deste comentário, foi esse livro aqui, Ética, as Decisões Morais à Luz da Bíblia, um livro editado pela CPAD, e o autor é Arthur Holmes. Também temos outro livro, também editado pela CPAD, As Novas Fronteiras da Ética Cristã. É um pouquinho mais volumoso que o anterior, e o autor do livro é o pastor Claudionor Correia de Andrade. E por fim, uma indicação aqui de uma obra mais densa, mais volumosa, é a obra Ética Cristã, Opções e Questões Contemporâneas. Essa obra aqui já é um clássico da ética cristã há muitos e muitos anos, autoria de Norman Geisler, esse escritor, filósofo cristão dos Estados Unidos. Então são esses 3 os livros que eu gostaria de deixar aqui como sugestão, lembrando que há outras obras que podem ser consultadas. Aliás, inclusive, obras de teologia cristã, de teologia sistemática, que alguns temas aqui abordados são próprios da própria teologia, como nós estudamos. Vamos lá então, o que vai ser estudado neste terceiro trimestre do ano de 2019? O tema ética cristã, então, é o tema do trimestre, e nós temos 13 lições que abordam pontualmente quais são os assuntos que você, professor, e você, estudante da Bíblia, da Escola Bíblica Dominical, estará vendo ao longo deste terceiro trimestre. Dessas 13 lições, queremos ler aqui rapidamente o título das 13. O primeiro deles, o que é ética cristã. Em segundo lugar, o caráter ético de Deus. Em terceiro, lição de número 3, a natureza moral do ser humano. A lição de número 4, ética cristã na família. A lição de número 5, é ética cristã na valorização da vida. Ética cristã e o bullying, é a lição de número 6, ética cristã e violência na menor idade. Número 7. A lição de número 8, ética cristã no namoro. A lição de número 9, ética cristã e a sexualidade. Lição 10, ética cristã nos relacionamentos. Lição 11, ética cristã no mundo virtual e tecnológico. A 12, ética cristã na vida escolar. E a lição de número 13, para encerrar o assunto deste terceiro trimestre, diga não à corrupção. Como pode ser visto, e será também examinado ao longo do trimestre, todos os temas são temas muito oportunos, não só para os juvenis, mas para todas as faixas etárias, para todas as idades. Todas as pessoas que são cristãs precisam de respostas, precisam meditar
sobre esses temas tão importantes da ética cristã. Vamos lá então para a lição de número 1. O que a lição de número 1 trata neste terceiro trimestre de 2019? O título da lição de número 1 é a lição introdutória, então é a lição que vai tratar inicialmente do conceito de ética, do que vem a ser a ética e o que vem a ser também a ética cristã. Por isso, o título da lição de número 1 é justamente o que é ética cristã. Nós temos na lição de número 1 4 objetivos a serem alcançados. Objetivos estão todos propostos em todas as lições e nós devemos fazer um esforço para atingir esses objetivos dentro do tempo que nos é proposto em sala de aula. O professor deve fazer um plano de aula dentro do período que ele tem para ministrar a lição, para que ele possa dividir ali o tempo e estabelecer quanto tempo aproximadamente ele vai gastar em cada tópico, para que não chegue ao final da aula e ele não tenha atingido todos os objetivos da lição, ou que às vezes de forma muito rápida ele esgote o tema de toda a lição. É necessário que haja um planejamento, é necessário que além dessa divisão do tempo no seu plano de aula, também seja estabelecido ali quais os recursos serão utilizados para a ministração da aula. Então, quais são os 4 objetivos dessa lição de número 1? O primeiro deles é conceituar o que é ética. Então, ética no sentido amplo. Número 2 é diferenciar ética de moral. Então, tecnicamente, há uma diferença entre ética e moral. Embora na prática, às vezes, isso não seja tanto... não seja identificado de forma tão fácil no nosso dia a dia. O terceiro objetivo é apresentar a ética na perspectiva cristã. Então, nós já estamos falando do que é ética cristã, que é o tema de todo o trimestre. E número 4, expor aos alunos a importância da ética cristã para a vida. Número 1, então, tópico de número 1, diz-nos o seguinte: o que é ética no sentido amplo? O que é ética? Consta na lição a leitura bíblica em classe, que está no livro de Levítico, no capítulo 18, os versículos 24 até o versículo de número 30. Esse texto é muito oportuno, logicamente tem a ver com o tema da primeira lição, só que ele vai ser trabalhado mais pontualmente no tópico de número 4. É no tópico de número 4 que nós podemos remeter à leitura, o exame do texto da leitura bíblica em classe, Levítico capítulo 18, versículos 24 ao 30, sendo importante que você leia na própria sala de aula com os alunos o texto bíblico em classe. Uma sugestão é que você possa pedir que cada aluno leia um versículo, assim todos podem participar. Se a classe for muito grande, um número de pessoas pode participar da leitura bíblica em classe. Ponto 1, então, da lição. Tópico de número 1 da lição de número 1. O que é ética? Se nós formos ao dicionário, e consta na revista, nós temos um conceito de ética. O conceito de ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral. É o conjunto de regras de conduta. A ética, então, filosoficamente, vai nos mostrar quais são os fundamentos, aquilo que sustenta uma decisão moral. Então, para toda decisão moral que o ser humano tome, e nós vamos tratar na lição, ao longo do trimestre, de algumas decisões muito graves no que diz respeito, por exemplo, ao aborto, à eutanásia, nós vamos tratar disso, vamos tratar de violência. Para toda ação moral que o indivíduo toma, ele tem que ter, sustentando aquela decisão dele, um fundamento ético. Aquele fundamento é que vai determinar como o indivíduo responde a cada situação da vida. Então, a ética, em linhas gerais, é isso. É o fundamento que sustenta as decisões morais. O tópico número 2, nós temos, então, uma pequena diferenciação entre ética e moral. Então, se a ética é a base, é aquilo que sustenta a decisão moral, são as opções que são feitas com base naquele sistema ético. Então, para nós cristãos, nós vamos ver aqui, e é o nosso objetivo, já vamos falar sobre o que é ética cristã. Para o cristão, as decisões que ele toma, as decisões morais, devem ser fundadas num fundamento compatível com a palavra de Deus. Então, para o cristão, as suas decisões morais têm como fundamento a Bíblia, dentre outros.
que nós vamos apresentar aqui. Uma pessoa que não tem a Bíblia como fundamento para as suas decisões morais, com certeza as suas decisões, algumas delas, serão incompatíveis com a palavra de Deus, porque o fundamento não é esse, não é a Bíblia Sagrada. Vamos para o tópico de número 3. Nós vamos nos demorar um pouco mais no tópico de número 3 e também no tópico de número 4. Porque o tópico de número 3 nos fala o seguinte: a ética sob a perspectiva cristã. Quais são os fundamentos da ética cristã? Se nós queremos falar em ética cristã, fundamento para as decisões morais, essa própria ética tem que estar fundada, tem que estar firmada em alguns pilares. E nós trouxemos aqui para a lição 3 pilares de sustentação para a ética cristã. O primeiro deles, com certeza, talvez você já saiba, os seus alunos, você pode até perguntar aos alunos, talvez alguns vão responder de forma acertada. Então, o primeiro deles é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o primeiro fundamento aí, a primeira coluna de sustentação da ética cristã, ou para que nós possamos firmar aí, construir a nossa ética cristã, o seu principal componente, por certo, é a palavra de Deus. E uma coisa que é oportuna perguntar ao professor da Escola Bíblica Dominical, ao aluno, você que está estudando a palavra de Deus, que chegou até aqui a esse vídeo, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que eu perguntei se você crê? Porque nós só podemos ter a Bíblia como a palavra de Deus se de fato nós tivermos fé. Porque a Bíblia narra histórias ali, o encontro de homens com Deus, desde a chamada, o chamamento de Deus para que Abraão saísse do lugar onde ele estava, para que ele viesse então ser o pai de uma grande nação, que é Israel, e dessa nação de Israel nos foi dado o Messias. Toda a Bíblia gira em torno da fé. O homem tem que ter fé para se relacionar com Deus. E, obviamente, o homem tem que ter fé para crer que a Bíblia é a palavra de Deus e não um produto, simplesmente, um produto meramente feito pelos homens. Nós podemos, então, indagar ao professor, a você, indagar ao estudante, você pode indagar aos nossos alunos, os alunos da Escola Bíblica Dominical, se eles creem de fato que a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui cabe, em ocasião oportuna, nós estudarmos como foi a formação do cânon sagrado, a formação da Bíblia, daquilo que nós temos na mão, quais foram os critérios para que os livros que estão ali fossem reconhecidos como canônicos. Esse estudo é necessário para nós entendermos melhor a palavra de Deus e vermos a sua singularidade. Primeiro fundamento, então, primeira coluna de sustentação daquilo que nós chamamos de ética cristã é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não pode ser de forma nenhuma as opções, as intenções, os conceitos humanos, porque a própria Bíblia nos fala que o coração do homem ele é enganoso e é do coração do homem que procedem os maus pensamentos, as cogitações malignas, o pecado. Isso tudo procede do coração do homem. Então nós não podemos lançar de forma nenhuma em nenhum homem, por melhor que ele seja, a confiança na sua palavra, no seu conhecimento. Então a Bíblia nos mostra a limitação do homem, mas nos mostra também, por outro lado, a perfeição de Deus, que decidiu se revelar a nós, os seres humanos, por meio da sua palavra, e por meio da sua palavra nos conduzir também ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, então, é o primeiro fundamento aí da ética cristã. Tópico número 3, nós temos o segundo fundamento também da ética cristã, que é a tradição da igreja. A tradição da igreja é um segundo fundamento aí para a ética cristã. Há muitas regras, disciplinas, muitos bons costumes que são cultivados pela igreja e que servem, sim, um padrão salutar, saudável para a igreja local. Diferentes denominações às vezes têm costumes, tradições diferentes. Alguns deles são ruins, devem ser, ou já foram, em boa parte, algumas denominações, descartados. Outros, porém, devem ser conservados. Então, a tradição da igreja também, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, algumas delas, elas servem também de parâmetro aí para a ética cristã, servem de fundamento. Mas há uma diferença aqui entre a palavra de Deus como fundamento e também a tradição da igreja.
A palavra de Deus, segundo a própria palavra registra, ela tem a sua origem em Deus, tem a origem divina, e Deus é imutável e a sua palavra é seguramente confiável. Já a tradição da igreja deve ser examinada à luz da Bíblia. Não há na tradição da igreja o mesmo peso, não há na palavra dos oficiais da igreja e não há nos concílios o mesmo peso de autoridade que é conferido à palavra de Deus. Então, tudo aquilo que é tradição da igreja, tudo aquilo que é proferido pela igreja, tudo aquilo que a igreja adotou como tradição, tudo aquilo que a igreja defende ser salutar, estamos falando aqui de todas as denominações ao longo dos séculos, deve ser submetido ao crivo da palavra de Deus. E se não é bom, deve ser descartado. Se não é compatível com a palavra de Deus, deve ser descartado. Porque a outra hipótese, alterar a palavra de Deus, obviamente está fora de cogitação. Pelo menos deve estar fora de cogitação. Nós temos também, em terceiro lugar, um outro fundamento aí da ética cristã, que são as leis humanas e os costumes. Nós temos ótimas, excelentes leis. No Brasil, então, nós temos excesso de normas. Seguramente é impossível qualquer brasileiro conhecer, dominar todas as leis que existem no Brasil. Sejam elas na esfera penal, civil, tributária, empresarial, são muitas e muitas e muitas e muitas leis, inúmeras leis. Nós temos leis municipais, leis estaduais, temos leis aí de abrangência nacional, então é algo que é realmente de difícil domínio para um indivíduo só. Mas nós temos, e nós podemos citar, boas leis que elas formam também ali, a base, estão juntos, essas leis estão juntas à formação daquilo que nós entendemos por ética cristã. Quais são exemplos de boas leis que podem, então, formar aí essa base, os fundamentos da ética cristã? Estamos aqui como alguns exemplos só. As leis de trânsito. Nós sabemos que muitas leis de trânsito, elas foram editadas e elas estão em vigor, e o propósito dessas leis de trânsito são garantir o bom funcionamento do trânsito, nas grandes, pequenas e médias cidades, onde haja ali, então, vamos falar de veículos automotores, transitando nas vias terrestres, mas também há leis aí de trânsito que visam a garantir a segurança, a integridade física dos indivíduos que estão no trânsito, seja o pedestre, o motorista, etc. e tal. Essas leis de trânsito, obviamente, elas não estão escritas ali na Bíblia. Não havia, por óbvio, tecnologia nos tempos de Jesus compatível com a tecnologia dos nossos dias. Mas uma lei de trânsito que é ditada e que tem como propósito resguardar a vida humana, proteger o indivíduo que está ali na via, seja dirigindo seu veículo, ou seja transitando a pé ou de qualquer outro meio de locomoção, essa lei é compatível, sim, com a ética cristã e deve ser observada. As autoridades foram constituídas por Deus também, no seguinte sentido. Paulo fala em Romanos, no capítulo número 13, que o sistema de autoridade, o fato de existir autoridades na terra, isso provém de Deus. É assim em todo lugar. Se não fosse assim, não haveria como funcionar, por exemplo, a família. Se dentro de uma casa, uma família, todos estiverem no mesmo grau, no mesmo nível e de hierarquia, os filhos, os pais, por exemplo, a casa não vai funcionar, obviamente. Quem dá as ordens? Quem estabelece as prioridades? É assim numa empresa, é assim no trabalho, é assim também no sistema que nós vivemos em sociedade. Há autoridades. Paulo nos fala em Romanos, no capítulo número 13, nos primeiros versículos ali do capítulo, que toda autoridade provém de Deus. Não o indivíduo em si, não é aquela pessoa que está investida no cargo, mas a autoridade, o sistema, que pessoas que mandam, que dão diretrizes e aquelas se submetem. Isso procede de Deus. Até que ponto, então, nós temos que usar as leis humanas como fundamento da ética cristã? Até que ponto que as leis humanas são compatíveis com a ética cristã? Até o ponto em que elas não colidem com a palavra de Deus. Porque assim como a tradição da igreja, as leis humanas e os costumes, eles também devem ser examinados à luz da Bíblia. E as leis humanas que não obedecem à palavra de Deus devem ser rejeitadas e desobedecidas. É uma hipótese aí de desobediência civil, que você pode encontrar também o assunto e estudar um pouco mais desse assunto nesse livro de ética cristã, sugerido aqui,
que é a autoria do norte-americano Norman Geisler. Em Atos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 29, Pedro nos diz o seguinte, e Lucas registrou essa fala. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, diante de ordens, de leis, de padrões, ainda que legais, devidamente aprovados, no Brasil, por exemplo, pelo processo legislativo, mas que sejam incompatíveis com a palavra de Deus, importa obedecermos a Deus mais do que aos homens. Então está aí lançados os 3 fundamentos da ética cristã. Palavra de Deus, em segundo lugar a tradição da igreja e em terceiro lugar as leis humanas e os costumes. Avançando um pouco mais, nós conseguimos examinar, nós conseguimos ver que existem 2 sistemas éticos. Dentro da ética, então, existem 2 sistemas éticos, assim classificados pelos estudiosos. Quais são eles? Primeiro, o sistema ético, isso foi tratado na revista também, deontológico, que ele é firmado, o objetivo dele, o foco dele está no dever, naquilo que deve ser feito. E nós temos também o sistema ético teleológico. Esse está firmado nos fins, nas finalidades. O que importa é a finalidade, o objetivo que quer ser atingido. Qual desses 2 é compatível com a palavra de Deus? Qual desses 2 sistemas éticos é compatível com a palavra de Deus? Você pode tentar responder essa pergunta você mesmo, professor em sala de aula, você vai ter a informação já na revista, ou você pode também indagar aos alunos, antes de dar resposta a eles. Perguntar, o que seria compatível com a palavra de Deus? O que importa são os fins? Porque há opções em que a finalidade é muito boa. Há decisões, há ações que nós podemos tomar que o fim é bom. Mas se os meios forem incompatíveis com a palavra de Deus, e em alguns casos, meios na nossa sociedade, meios criminosos, são colocados em ação para fins que a pessoa pode justificar como fins louváveis. Nós podemos dar um exemplo, o seguinte exemplo. Alguém que não tem condição de pagar uma dívida é algo necessário. Mas se a pessoa emprega um meio ilícito para obter o dinheiro, por exemplo, a prática de um crime, de um furto, de um roubo, para obter o dinheiro, para pagar a dívida, essa ação, essa decisão moral é incompatível com a palavra de Deus. A finalidade é boa, mas o meio empregado é incompatível com a palavra de Deus. Por outro lado, o sistema deontológico firmado no dever, ele tem como foco o seguinte: deve-se fazer aquilo que é certo. Deve-se fazer aquilo que é certo o tempo todo. Ainda que em algumas situações, praticando aquilo que é certo, fazendo aquilo que é correto, o resultado pode, em algumas circunstâncias, não ser aquilo que nós desejamos. Mas nós devemos, à luz da palavra de Deus, fazer opção por esse sistema ético que é deontológico, ou seja, firmado, que tem como base, tem como objetivo o dever. Até aqui, então, nós esgotamos os tópicos de número 1, o que é ética, o tópico de número 2, essa diferenciação entre ética e moral. Se bem que nós podemos, às vezes, algumas literaturas, ou mesmo no dia a dia, usa-se a palavra ética como sistema dos 2, da ética e da moral. Mas essa diferenciação, sim. Nós estamos agora no tópico de número 3, nós acabamos de falar sobre a ética sob a perspectiva cristã e quais são os seus fundamentos, os 2 sistemas éticos, deontológico e teleológico. E o tópico de número 4 é o último tópico da lição, que fala sobre a importância da ética cristã para a vida. E para falar do tópico de número 4, nós lançamos mão aí do primeiro fundamento da ética cristã, que é a palavra de Deus. E aqui então nós vamos voltar os nossos olhares para o texto de Levítico capítulo 18 e os versículos 24 ao 30. É o texto da leitura bíblica em classe. Lá em Levítico 18, os versículos 24 até o 30, é uma pequena parte das instruções de Deus. Deus estabeleceu um padrão para o povo que tinha saído do Egito, estava caminhando para Canaã, de alguns comportamentos que o povo deveria ter face aos costumes da terra e para que o povo não praticasse aquilo que os cananeus praticavam, E tampouco também o povo de Deus praticasse aquilo que era praticado no Egito. Então Deus estabelece aqui os padrões. Está lá do versículo 24 até o versículo 30.
O texto de Levítico é maior, há outros versículos, há outros capítulos ali ao redor também que falam de um padrão divino da parte do Senhor. O versículo 24 de Levítico diz assim, Levítico 18, 24. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram agentes que eu lanço fora de diante da vossa face. A terra estava contaminada por causa da adoção de um padrão moral incompatível com a vontade de Deus. E Deus deu ao seu povo um padrão. Ali, por meio de Moisés, por meio da lei de Moisés, Moisés não é o legislador. A palavra do Senhor nos mostra que Moisés, ele transmitia ao povo a vontade de Deus. Esse era o objetivo, era o propósito de Moisés. Quem deu as leis foi o próprio Deus. Moisés, então, foi o instrumento. Moisés não podia criar da sua cabeça leis e entregá-las ao povo como se o próprio Moisés fosse Deus. Moisés era o intermediador da aliança. E é o que nós abordamos, esse texto bíblico, é o que nós abordamos no tópico número 4, sobre a importância da ética cristã, sobre a importância de ter um padrão para a vida do homem. Deus deu um padrão para que o povo israelita observasse. Esse padrão estava ali em todo o Pentateuco, vamos considerar os 5 primeiros livros, então, da Bíblia, se bem que a figura de Moisés, nós sabemos, né, e a saída do povo do Egito está a partir do capítulo de número 12 do livro de Êxodo. Mas mesmo no livro de Gênesis, ali nós temos alguns padrões, através dos exemplos, das histórias que foram narradas ali, de como o homem deve se portar ou não. Agora, por que Deus concedeu, por intermédio de Moisés, um padrão para que o povo se comportasse, para que o povo de Israel pudesse se portar? Primeiro, o povo de Israel tinha em mente o padrão moral, o comportamento, até também em relação a culto, em relação à adoração, daquilo que era praticado no Egito. Eles saíram do Egito e estavam caminhando para Canaã. A medida da iniquidade dos cananeus já tinha atingido um limite que Deus já não mais suportava aquele povo. Por isso eles foram desarraigados ali da terra, destruídos. Esse era o propósito, que os cananeus fossem banidos ali da terra. Então, tinha-se então o padrão egípcio, de onde o povo de Deus tinha saído, e eles certamente já tinham assimilado muitas coisas no Egito, e tinha o padrão dos cananeus, para onde o povo estava indo. Nenhum desses dois padrões era agradável diante de Deus. Então Deus deu um padrão de comportamento para o povo. Tudo, no que dizia respeito ao culto, no que dizia respeito às suas leis civis, como que seria disciplinada a convivência do povo, também leis no aspecto penal, e Deus também deu a eles normas morais, como eles deveriam se comportar. Para que Deus fez isso? Qual foi o motivo de Deus estabelecer leis, padrão para o povo? Uma coisa é certa, a vontade de Deus, segundo Paulo em Romanos, é boa, agradável e perfeita. E o propósito de Deus para conceder aquelas leis ao povo e exigir deles um padrão de comportamento, certamente era algo bom. Deus deu aquelas leis ao povo por intermédio de Moisés para que uma coisa fosse garantida durante toda a história de Israel. Esse era o propósito de Deus, para que a liberdade do povo fosse garantida. Se eles observassem todos os padrões estabelecidos por Deus, nunca mais eles seriam levados cativos, nunca mais eles seriam desarraigados da sua terra, não seriam destruídos. Então, Deus concedeu um padrão ao povo, concedeu a sua lei, concedeu a sua norma, para que o povo tivesse liberdade, para que aquele povo fosse o povo de Deus, para que o Senhor fosse o Deus da nação de Israel e para que eles fossem livres para obedecer a Deus. Nos nossos dias, nós podemos considerar que a mesma coisa Deus nos tem feito. Deus nos deu um padrão na sua palavra, um padrão daquilo que é certo, daquilo que é correto. Mediante a lei do Senhor, agora não mais aquilo que está escrito no Antigo Testamento, em sua totalidade. Há uma divisão que os estudiosos da Bíblia falam, no Pentateuco, que a lei ali poderia ser classificada, toda a lei, em 3 grandes grupos, de leis cerimoniais, leis morais e leis civis. No que diz respeito às leis cerimoniais, elas foram integralmente cumpridas em Jesus. As leis civis, que disciplinavam o Estado teocrático de Israel, não são aplicadas a nós. Elas foram aplicadas, ou eram para ser aplicadas, no tempo em que Deus governasse sobre o povo, mas o povo também rejeitou isso.
E as leis morais, elas são repetidas no Novo Testamento. Então há um padrão no Novo Testamento de como a igreja deve se comportar, os salvos em Jesus Cristo. E esse padrão é para a nossa liberdade. Se nós observarmos o padrão que a Bíblia estabelece de ética para nós nos comportarmos, amando a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como Jesus nos amou, que esse é o novo mandamento que Jesus nos deu, está lá em João capítulo 13 e versículo 34, e também no Evangelho de João capítulo 15 e no versículo de número 12. E também o apóstolo João nos fala sobre esse mesmo tema, até o limite em que nós devemos amar o próximo, na primeira epístola de João, no capítulo 13, no versículo 16. Nisto conhecemos que Cristo nos amou, pelo fato de ele ter morrido na cruz por nós. E nós também devemos amar os nossos irmãos da mesma forma. Da mesma forma é o quê? Até o ponto de nós darmos a vida por ele. Essa é a vontade de Deus. Esse padrão, então, divino de amor a Deus e amor ao próximo, esse padrão divino, Deus estabeleceu para quê? Para que nós fôssemos reconhecidos como seus filhos, para que o nome de Deus fosse glorificado na face da terra e para que, em última instância, ao final da nossa história, nós estivéssemos junto com o nosso Deus eternamente. Agora, enquanto nós estamos na terra, nós devemos observar, então, aquilo que Deus estabeleceu em nosso favor. Aqui, então, querido professor da Escola Bíblica Dominical, e você também estudante da Bíblia, estão os nossos comentários sobre a lição de número 1. Para você que tem a revista do professor, há na revista alguns tópicos, algumas ações em cada tópico para você executar na sala de aula, algumas sugestões. Há também 2 porções ali de trechos de livros que foram utilizados para escrever o comentário, e há também algumas questões para revisão da lição estudada. É muito importante abordar essas questões para revisão, porque o aluno poderá, mais uma oportunidade que ele tem, de avaliar aquilo que ele ouviu e se ele compreendeu bem aquilo que foi estudado. Ao final da aula, você já pode mencionar qual será o tema do próximo encontro, do próximo domingo, que será o caráter ético de Deus. A lição de número 2 vai tratar, então, aí um pouco sobre a natureza do próprio Deus. Então, seria interessante você, estudante, você, professor da Escola Bíblica Dominical,